Bom dia, irmãos. Graça e paz. Se eu começar a falar alto demais, vocês me dão um toque, eu falo alto demais, tá bom? Bom, hoje nós vamos dar início à nossa aula com o título de hoje, Jesus no casamento. Dando sequência ao tema que nós estamos trabalhando na EBD especial, que são os milagres de Jesus. Nós já tivemos 2 aulas, não foi isso? Hoje é a 3ª aula. Então, nós vimos Jesus em casa, os milagres de Jesus em casa, os milagres de Jesus no lago, e hoje será o milagre de Jesus no casamento. Eu gostaria da gente orar antes da gente começar a aula, podemos? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa. Sabemos que é o cuidado do Senhor, a tua providência de nos trazer aqui hoje. Sabemos que o Senhor vem com nós, o Senhor está conosco e o Senhor recebe a nossa adoração. Colocamos essa aula diante do Senhor, todo esse conteúdo, porque queremos aprender mais da tua palavra. E ao aprendermos mais da tua palavra, nós podemos, ó Deus, praticá-la. Ensina-nos, ó Senhor, mediante aquilo que o Senhor quer nos falar hoje na tua palavra. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que eu posso tirar isso aqui, né, irmãos? Senão ficar confuso para vocês. Então, vamos lá. A nossa aula, então, ela tem ali o relato em João, Evangelho de João. Por favor, abram no capítulo 2. Esse relato vai do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler para vocês. Ok? Todo mundo achou? Então vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava, 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o interior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu havia colocado aqui, mas nós já lemos, né? Então, se alguém quiser o slide, tem até com o texto. Bom, antes da gente avançar, é importante quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente saiba, recorde, vamos dizer assim, a estrutura, o livro que ela foi escrita. Então, nós sabemos aqui, né, eu coloquei ali para vocês,
que o nome desse evangelho é Evangelho segundo João, e o autor dele é o apóstolo João. E há evidências de que é o apóstolo João. Embora alguns estudiosos, eles dizem entre si, discordam, mas nós temos fortes evidências de que é o apóstolo João que escreve a carta, o Evangelho segundo João. Quando a gente vê muito no texto, né, em todo o Evangelho, o próprio João se referindo, né, a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Ali, João está mostrando tanto a sua humildade como também a sua alegria, né, de declarar isso, de se sentir tão amado por Jesus que ele faz questão de declarar isso. Isso é muito gostoso, né? A gente relembrar o quanto nós somos amados por Jesus. A data, em torno de 80 a 90 depois de Cristo. Pensando que os discípulos mais ou menos tinham a idade de Jesus, né? Variava um pouquinho. Então, João já estava bem idoso quando ele resolve decidir escrever o Evangelho segundo João. Local, era pastor em Éfeso. Apóstolo João era pastor nessa época na cidade de Éfeso. Leitor, João é bem peculiar o evangelho dele. A gente vai observar, lendo o evangelho, a gente observa que em determinados pontos, João faz questão de explicar algumas expressões em hebraico, ele explica em grego. E a gente sabe que cada um dos autores dos evangelhos tiveram um tipo de leitor, um objetivo para quem eles queriam escrever. João foi para os gregos. E por isso a carta de João, de repente, ela é tão diferente. Os evangelhos geralmente começam falando sobre Jesus, o nascimento, né? Fala sobre a linhagem. João começa a declarar Jesus como Filho de Deus. Não é assim que começa o Evangelho? No princípio era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? Não é assim? Então, ele faz uma introdução da carta dele. Imagina vocês a mentalidade, o pensamento, a filosofia dos gregos. Eles não entenderam essa ideia que nós temos, né? Conceitos cristãos. O grego não tinha essa ideia. Até mesmo nomenclaturas para eles não fazia muito sentido. Então, há momentos no Evangelho que quando João fala Rabi, né, ele escreve Rabi, ele logo coloca mestre, que é o equivalente para nós também, né? E para os gregos é o equivalente mestre. Outras vezes ele coloca Messias. O grego não estava familiarizado com isso. Mas o grego não habitava ali também, tinha muitos estrangeiros, sim. Mas o judaísmo tem a própria religião e é algo bem específico nas nomenclaturas, os conceitos, a filosofia, o pensamento. E João queria deixar isso bem claro. Então, a gente percebe isso em todo o Evangelho. Outra coisa, o tempo. Aqui, né, 80, 90, os outros 3 evangelhos já haviam sido escritos. E João é uma testemunha ocular, não é mesmo? Ele não foi discípulo de Jesus, então ele também, certamente, ele contribuiu com os outros autores. Mateus, Marcos e Lucas. Ele testificou em muitas coisas e ajudou ali a relembrar, né, fatos que ele participou. Agora, então, ele resolve ele mesmo escrever o Evangelho. Então, nós temos que ter essa ideia. A gente amplia um pouco a visão para a gente começar a estudar um texto pequenininho. Porque aí a nossa perspectiva aumenta e a chance da gente interpretar com um viés nosso, ele reduz. Principalmente o nosso viés ocidental. A nossa mentalidade ocidental, bem diferente do Oriente. Então, eles já tinham escrito.
Outra coisa. Estilo. Esse, como eu falei para vocês, é um propósito, né, das pessoas entenderem melhor. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é um tesouro. E à medida em que a gente se aprofunda, a gente estuda, olha para ela de uma forma mais específica, nós vamos encontrando, esse tesouro vai sendo revelado cada vez mais para nós. E João aqui, o Evangelho de João é mais teológico, então mais profundo ainda. A preocupação de João, né? Ali a gente vê que João, ele deixou registrado o propósito para que ele estava escrevendo aquele Evangelho. João 20:31 diz assim: estes, porém, foram registrados, né? O livro dele, é o Evangelho dele, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E o objetivo de João, com o seu evangelho para os estrangeiros, para os gentios, no caso, né, no contexto, para os gregos, convencer os leitores sobre a verdadeira identidade de Jesus. Deus homem, duas naturezas, divina e humana, uma única pessoa. Então, João tinha isso em mente quando ele escreve. É importante a gente saber fazer a leitura do autor. O que o autor quer passar para nós. Então, por isso que eu trouxe para vocês, eu sei que muitos de vocês sabem isso, mas é importante a gente relembrar para que a gente, então, entre no estudo. Porque, inclusive, isso foi matéria, parece, da EBD há uns 2 anos, que a gente precisa olhar com um olhar mais atento, a gente precisa ampliar. Aí, a organização desse evangelho. É interessante que João caminha no evangelho, distribui, organiza o evangelho em 8 sinais. O que são esses sinais? São milagres. Por que João chama de sinais e não chama de milagres? Porque João quer apontar para a pessoa de Jesus. Ele quer chamar a atenção, não é daquele faminto que precisa de comida e Jesus vai lá dar comida para ele. Não é do cego que, coitado do cego, precisava ver, Jesus fez o milagre. Não, é a pessoa de Jesus. Por isso que ele queria convencer os leitores sobre essa identidade de Jesus Deus. É isso que João queria. Então ele usa, a gente não percebe isso, se a gente for no dicionário, sinais, pode ter ali o sinônimo de milagres. Mas no grego é diferente. Então, o grego, ele mostra claramente, João foi procurar, lógico que ele falava grego, uma palavra em que ele queria exatamente. Olha o cuidado dele, toda a sua preocupação em escrever o evangelho tem uma coerência, tem um caminho que ele segue, tem uma organização. E a organização está aqui, 8 sinais. Isso aqui é um estudo do pastor John MacArthur. E ele diz assim que, nesses 8 sinais, vejam bem, vocês estão vendo aí, gente, está tão pequenininho, vai dar, tranquilo? Jesus é o que nós vamos ver hoje. Transforma a água em vinho. Para John MacArthur, esse é apontando Jesus à fonte da vida. Depois, Jesus cura o filho de um oficial. A gente lembra assim um pouquinho, mas né, buscando na memória, a gente já leu. Jesus curou um oficial, um filho de um oficial. Para o estudioso, Jesus é um mestre sobre a distância, porque ele não precisou ir lá. Lembra disso? Seu filho já está curado, ele não precisou ir lá no menino. Depois Jesus cura um paralítico. Parece que esse paralítico, ou ele tinha nascido assim, ou fazia muitos anos, eu acredito que era paralítico de nascença, não sei. Mas ali, o mestre sobre o tempo. Está vendo como os sinais de Jesus apontando, João apontando para a pessoa de Jesus. Hoje em dia nós sabemos que tem comunidades cristãs que destacam os sinais e apontam para o nome da igreja. Verdade ou não é? Faz referência à igreja tal. João quis mostrar aqui, Jesus, né, filho de Deus. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Jesus é o pão da vida. Jesus caminha sobre as águas.
Jesus, um mestre sobre a natureza. Jesus cura um cego de nascença. Jesus é a luz do mundo. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus tem poder sobre a morte. E o outro milagre, então, ele organizou esses 7 antes da morte. Depois Jesus morre, ressuscita, aí vem o último. Jesus multiplica os peixes. Lembras lá, junto com os discípulos? Eles estavam pescando e Jesus aparece para eles. Aqui é esse milagre que está apontando. Aquele entre parênteses, irmãos, é o capítulo, tá? Aí o 21. Então, MacArthur diz, Jesus tem poder sobre a criação. Então, essa é a organização. Essa é a estrutura. Essas são as informações que é muito válido a gente buscar quando a gente quer estudar. Porque a gente vai estudar, de repente a gente olha ali, fica um pouco confuso, a gente se concentra muito naquele trecho que a gente tirou e a gente percebe que é muito mais amplo, isso aqui ajuda muito, porque você amplia seu conhecimento e aí a sua visão sobre o texto, ele começa a tomar outra forma. Então eu separei a aula de hoje num pano de fundo, para a gente entender. E relacionei o contexto histórico, que nós veremos agora, importantíssimo para a nossa interpretação, para a nossa compreensão. O contexto cultural, nós vamos ver por que isso é tão importante. E isso tudo leva, aí eu chego na mensagem. Aí então eu tenho a minha base, a minha estrutura, a minha tranquilidade, eu erro menos, vamos dizer assim, né? Para eu saber exatamente o que o texto está querendo dizer. Então, vamos seguir. O histórico. Por que me chama a atenção o histórico? Como que começa o texto? João 2:1. Leia só um pedacinho, por favor. 2:1. Quem quiser ler, tem versões diferentes, mas quem quiser ler, por favor. Obrigada. Ali eu pus no terceiro dia, outra versão. Mas significa, o sentido, nós vamos descobrir por quê. Quando eu começo a ler um texto, irmãos, lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, não estava separadinha em capítulos, não. Eu aprendi com a professora Ana Lúcia, no CTVAP, que quando você quer pegar um livro, você vai lá, o computador ajuda a gente hoje em dia. Antigamente a gente fazia isso na mão. Você tira todos os capítulos, tira os títulos, tira os versículos e leia ele inteiro. Irmãos, é outra coisa. E realmente, ela fez isso com a gente, é o livro de Romanos. Aí Romanos começou a ter outra ideia para mim, eu comecei a ter outra ideia. Então, é uma carta, não é uma carta? A carta a gente não fica separando ela tem uma estrutura, mas a gente não fica separando. Então, a carta aos Romanos, a gente fez esse exercício e eu nunca mais parei de fazer isso. Mas por que surgiu essa estrutura? Para a gente memorizar. Né? Os judeus tinham uma forma de memorização. A igreja também apontou para a gente uma forma de memorização. Então, você vai lá assim, ó, Jesus no casamento, Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12. Né? Ajuda a gente. Mas se você quiser fazer isso, começa a fazer isso, tira isso, essa estrutura e você vai ver como faz sentido. Então, por que eu posso afirmar que tem uma parte histórica aqui que eu não posso ignorar? No terceiro dia, como leu o pastor, 3 dias depois. Então, é um livro, uma narrativa, e que está apontando para mim alguma coisa anterior. Verdade ou não é verdade? Ele não começou do nada, ele falou, 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Então, nós temos um contexto histórico para eu poder entender o que aconteceu, do milagre que Jesus fez, o que ele queria nos mostrar, deixar para nós ali no casamento. Então, vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que analisar, ao observar o contexto, agora eu estou falando de contexto histórico. Graças a Deus, não se preocupe, a gente está no número 2. Então, a gente só volta um pouquinho. Mas se a gente estivesse lá na frente, a gente teria, de repente, que voltar muita coisa. Então, nós estamos no capítulo 2, mas alguma coisa aconteceu no capítulo 1.
Eu já mencionei para vocês que a introdução é João revelando a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus. Mas também no capítulo 1, mostra para mim João falando sobre João Batista. E ali, abram para mim, por favor. Antes disso, eu quero falar para vocês da rota de Jesus. Nesse período que a gente vai ler agora, teve um trajeto que Jesus percorreu. Jesus estava em Betânia. Betânia é a oeste do Jordão. Então, pensa assim, ó. Vocês estão daqui, né? Então, Mar Mediterrâneo, a Palestina ou Israel. Eu entro, vou adentrando, né, para o leste, eu vejo Jerusalém. Depois de Jerusalém tem Betânia. Não estou falando para vocês que está na mesma linha, não, mas a direção. Depois de Betânia tem o Rio Jordão. Então, aquele Rio Jordão ali era um ambiente de João, né? Ele batizava ali. Então, Jesus está ali na Judéia. O sul é Judéia. E Jesus estava na cidade de Betânia. E nós vamos perceber que Jesus vai se locomover. A gente vai ler e vai perceber que ele vai para o norte. Norte é Galileia. E Jesus vai para a cidade de Betsaida. Betsaida é a cidade de Pedro, de André e a cidade de João. Betsaida significa em hebraico a casa de pescador. Tá bom? Então, dali, da cidade de Betsaida, Jesus vai para Caná da Galileia. Então, vamos abrir, por favor, João. João 1:29. Quem quiser ler, por favor, leia João 1:29, por favor. Amém. João, então aqui estou falando no primeiro dia. O que eu quero deixar claro para vocês? Que quando ele começa João 2, João está, na realidade, anunciando para nós a inauguração do ministério de Jesus. Então, Jesus inaugurou, num determinado tempo, o seu ministério. E esse é o primeiro dia. O primeiro dia, veja bem que João, agora João Batista, viu Jesus. Segundo ponto, segundo dia, alguém leia 1:35, 36. Nós estamos todos no capítulo 1. Exatamente, no dia seguinte, mais um dia. Então, é o segundo dia da semana que Jesus inaugura o seu ministério. João viu Jesus, agora João novamente vê Jesus no dia seguinte e ele está com 2 discípulos. E aqui ele fala, né? Deixa eu ver se ele falou, você que leu, ele falou sobre, não mencionou os nomes, certo? Ele só disse, eis o Cordeiro de Deus. No terceiro dia, 1:39, por favor, alguém leia. Certo. Aqui, entre aquele intervalo do 36 ao 39, João Batista vê Jesus, ele está com os 2 discípulos, João e André. O texto não menciona o nome de João, porque não era hábito de João apontar o nome dele. Então, ele fala só um discípulo e André. E aí, então, João vê Jesus e fala para os 2, eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente, os 2 começam a seguir Jesus. E o verbo seguir lá é seguir de discipulado, de desejar seguir um rabino. E eles, então, vão atrás de Jesus. Começam a caminhar atrás de Jesus, os 2 discípulos. Jesus olha para trás, vê os 2 discípulos e fala para eles, venham,
e vejam. Essa é uma expressão rabínica. Sempre um mestre, quando alguém queria seguir um mestre, o mestre falava, sim, o senhor é mestre, não sei o quê. Vem e vê. Jesus querendo manifestar, né, mostrar para eles, se revelar aos dois. Então, os dois seguem Jesus. Então, esse é o terceiro dia. Quarto dia, João 1,42. Por favor, alguém leia. Sim, aqui André, irmão de Simão Pedro, nesse dia, eles passaram um dia com Jesus. Como que eu sei que eles passaram e já virou o quarto dia? Porque ele não fala lá no 39, sendo mais ou menos a hora décima 4 horas da tarde. Então, a virada do dia era para o outro dia. Então, eles passaram, a partir daquela hora, 4 horas da tarde, então eles passaram para o outro dia. Por isso que a gente pode afirmar que era o terceiro dia para o quarto. No quarto dia, André, irmão de Simão Pedro, ele vai chamar Pedro. E fala para Pedro, nós achamos o Messias. Eu vi o Messias. Então Pedro vai até Jesus. Aí teve aquele encontro que Jesus olha para Simão e fala, né, a partir de hoje seu nome não vai ser mais Simão, vai ser Cefas, que na realidade significa a mesma coisa. Pedro ou Cefas significa pedra. E era muito comum esse nome, 2 nomes. Por quê? Uma região que se falava universalmente um grego, e esse pessoal era o quê? Judeu. Então tinha nomes judaicos e nomes gregos. E Jesus então destaca e começa então o nome de Pedro a ser chamado de Cefas, né? Deixa eu ver o que mais. Aí nós estamos então no quarto dia. No quinto dia, 1,43 e o 45. Alguém pode ler, por favor? Sim, olha bem o 43. No dia imediato, no dia seguinte. Então, ali no quinto dia. Jesus, então, faz essa rota que eu falei. Ele está em Betânia, a oeste de Jordão. Ele encontra André e João. E no outro dia, aí passa esses dias. Aí no outro dia, Jesus vai em direção à Galileia. E chega em Betsaida, norte da Galileia. Norte de Tiberíades, o mar da Galileia. Aí ele chega ali e ele vê Filipe, ali naquela região. E ele chama Filipe. João nos conta que ele já chama Filipe para seguir. Então, Filipe, né, começa, agora quantos discípulos? 4 discípulos, certo? João, André, Pedro e agora Filipe. Então, isso acontece no quinto dia. Filipe, ele vai até Natanael. E ele chega a Natanael e diz para ele assim, nós encontramos aquele que Moisés falava a respeito dele, aquele que os profetas falavam sobre ele. E ele é Jesus. Ele é de Nazaré. Natanael, ele reage imediatamente. De Nazaré. Mas por que ele fala assim? Porque não tinha nenhuma referência que o Messias viria de Nazaré. A referência que a gente sabe é Belém, né? Descendência de Davi. E ali, então ele está em Nazaré. Aí Natanael reage e fala assim, mas espera aí, de Nazaré? Vem alguma coisa ali de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era um povoado insignificante. Jesus morava ali. Mas era insignificante, nada assim, né, de chamar a atenção. E aí, então, quando ele traz Natanael para Jesus, isso pode ter ocorrido nesses 2 dias, ou até chegar no dia do casamento,
E aí ele aponta e fala aí Jesus olha para Natanael e fala assim: eis aí um bom israelita. Aí Natanael questiona novamente e fala assim: mas como que o senhor me conhece? Não é assim que ele fala para ele? Mas por que o senhor está me chamando de um bom israelita? Acabou de me ver, acabou de me conhecer. Está vendo ele colocando ainda em dúvida, né? Porque ele está sendo apresentado, ele não sabe. Filipe não sabe nada de Jesus, só apresentou ele como de Nazaré. Embora eles tivessem crido nele que ele é o Messias. Então, Natanael olha e fala assim: mas como que o senhor me conhece? Aí ele falou: na verdade, a hora que, antes de Filipe te achar, você estava debaixo de uma figueira, certo? Aí ele fica surpreso. Por quê? Aí entra a questão cultural que a gente precisa entender. O judeu ia até debaixo de uma figueira para refletir sobre Deus. Interessante isso. As reflexões. Estudar a teologia, estudar a Bíblia, fazer uma reflexão sobre Deus. E por quê? Porque a figueira é uma árvore que dá uma sombra gostosa. Então, Jesus, veja que a gente lendo isso, sem a gente olhar o pano de fundo, a gente pensa assim: o que tem a ver uma árvore de figueira? O que tem a ver a resposta que ele falou para ele? Aí Jesus mostrou quem é, porque provavelmente Natanael e Jesus viu isso. Ele estava refletindo sobre o Messias. E aí então Jesus confronta ele e fala para ele assim: antes de Filipe te chamar, eu vi você debaixo de uma árvore. Aí pronto, né? Uma revelação. Imagina, você com os seus pensamentos. Só você e você. Debaixo de uma árvore, refletindo sobre Deus. E alguém fala para você exatamente o que você estava fazendo. Pronto. E Natanael, é interessante, é um nome hebraico que significa Deus deu. Então Deus deu um presente enorme, né? Para Natanael, que é conhecer o Messias. Então dali pula então para o capítulo 2. Então, quando ele fala 3 dias depois, e 3 dias depois desse aqui. Então, para o judeu, 3 dias depois não é igual nós. Por exemplo, daqui a 3 dias, que dia que vai ser? Segunda, terça, quarta, certo? Para o judeu, não. Para o judeu, hoje é o primeiro, amanhã é o segundo, então é depois da manhã. Então, bateu o 7º dia. 7º dia, primeira semana, pronto, Jesus inaugura o seu ministério. Nossa, finalmente eu vou entrar no assunto, né, do coisa, porque, mas precisava, gente, chegar lá atrás para a gente vir. Então, vamos lá. Agora, o cenário cultural. A gente vê no primeiro versículo, houve um casamento. Como que vocês imaginam que seja um casamento judaico? Nós aqui na nossa cultura, às vezes a gente leva, eu já ouvi falar que tem gente que leva 4 anos organizando um casamento, né? Tem que separar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O judeu, mas aí quando chega na festa, a nossa festa é um dia só. Verdade ou não é verdade? Você vem com tudo, gastou tanta coisa, mas é um dia só. Para aquela cerimônia e para a festa. O judeu, geralmente, o noivado já era parte do casamento. Acontecia 1 ano antes. Eles não viviam juntos, tinha que ter a cerimônia. Mas era muito grave, muito grave, romper um noivado. Para nós não, né? Para nós é o tempo que o rapaz tem para conhecer melhor a moça o rapaz, mas se romper, a gente não fica escandalizado, certo? Para eles não. Então, eles ficariam, o casal ficava 1 ano noivo, e depois vinha a festa. Então, essa era o contexto. Deixa eu ver se eu pus aqui para vocês. O contexto cultural, que fala sobre a festa. Deixa eu abrir aqui, para ver se eu tenho mais detalhes para falar para vocês. A festa do casamento, né? 1 semana de festa. Tá bom pra gente? 1 semana de festa? Já é tão caro. Imagina 1 semana de festa
de casamento. Uma semana. Outra coisa diferente da nossa. O rapaz que vai até a moça. Sabe aquela ideia da moça, do rapaz no altar, não é assim? E a moça chega? Lá é diferente. Que me lembra isso? Jesus vindo. Ele nos buscando. Então, o rapaz saía da casa dele, ia para a casa da moça. A festa rápida acontecia na parte da manhã. A cerimônia acontecia à tarde. E os dois saíam daquela casa onde estava sendo realizada aquela festa, aquela cerimônia, iam para a casa dos noivos. Eles eram enfeitados como um rei e uma rainha. Não sei se vocês já viram um filme, tem uma coroa de flores, todo o enfeite da noiva, o rapaz também, é para passar essa ideia de o rei e a rainha no sentido da importância. Era uma comunidade, uma civilização muito sofrida. Enfrentava muitos problemas, domínios de vários povos, né? Nessa cultura agora que nós estamos falando, nesse contexto. Então, acontecer uma festa de casamento era um evento. Era uma coisa, para nós já é, né? Mas, às vezes, é tanta gente que a gente, às vezes, se mistura nesse evento e se torna importante muito para a família. Mas ali a gente está falando de povoados pequenininhos, então, quando acontecia um casamento, era algo excepcional, uma coisa assim extraordinária. E aí eles voltavam para casa, não existia a ideia da lua de mel que nós temos, né? De viajar, de sair. O casal, então, abria as portas da casa durante uma semana. Aí, então, acontecia. Quem era responsável financeiramente? O noivo. Será que as mães aqui das meninas não iriam gostar de casar lá? Porque a gente não teria responsabilidade, seria só o noivo. O noivo que deveria arcar com toda a despesa, parte financeira. E essa ideia, né, do suprimento, acabar o suprimento, para nós isso já é um horror. Para eles era uma questão também cultural, acabar alguma coisa no casamento. Faltar alguma coisa, uma providência. O noivo e depois a noiva, porque acontecia lá na casa deles, eles iam ser conhecidos muito humilhados pelo fato de alguma coisa ter acabado. Para nós seria horrível, não é? A gente preparar um casamento e aí, de repente, alguma coisa do casamento acaba em termos de alimentação. Já seria terrível. Vocês imaginam ali, era uma vergonha, era uma humilhação, e por ser um povoado, eles iam ficar conhecidos pro resto da vida deles. Um noivo desorganizado, um noivo sem dinheiro, um noivo inconsequente, um noivo irresponsável, porque deixou faltar as coisas no casamento. Outra coisa, a mãe de Jesus. Seguindo a sequência da leitura, ele fala, achando-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava no casamento quando Jesus chegou. Então, Jesus está lá em Betsaida, poucos quilômetros, ele chega em Caná, Caná da Galileia. João deixa bem claro, Caná da Galileia, ele está apontando para a cidade certa. Então, ele chega mais ou menos 7 quilômetros de Nazaré, pertinho da cidade de Jesus. Então, a mãe de Jesus estava ali. Agora, a mãe de Jesus estava ali, assim, bisbilhotando, e olhou que acabou o vinho, e veio falar para Jesus, o que vocês acham? A gente vê no texto que a mãe de Jesus estava trabalhando no casamento. Como que eu vejo isso? Porque logo em seguida, ela fala para os servos, faça tudo o que ele mandar. Então, com certeza, ou ela era da família, ou ela era alguém que, porque imagina vocês, um povoado pertinho do outro, 7 quilômetros, né? Alguma coisa 7 quilômetros perto daqui, a gente pode ir a pé também. Então, a Maria estava ali, já estava ali encarregada da organização da festa. E tanto é que nem o noivo, nem a noiva, nem o mestre de sala percebeu, né? Nenhum deles percebeu que tinha acabado o vinho. Maria percebeu, porque ela estava encarregada, ela estava mexendo em alguma coisa ali e ela viu que o vinho acabou.
Então, a gente vê Maria falando, chegando em Jesus. Antes de eu entrar na questão para vocês sobre quando ele chama ela de mulher, imagina vocês aqui, né? Filhos já grandes, aqui, provavelmente José, porque José não é citado no texto, José já tinha morrido. Alguns estudiosos dizem que Jesus tomou conta da mãe dele 18 anos. Vocês se lembram da última menção a respeito de José? Jesus tinha 12 anos, não é? E aí estava o pai, a mãe, eles esqueceram ele lá. Então, se José morreu quase que nessa época, e Jesus tinha 30, o que mandava a cultura? O filho mais velho vai cuidar da mãe. Com certeza ele assumiu, né, o papel de carpinteiro ali, naquele momento em que José morre. E ele passa, então, seu sustento da mãe. Então, Maria está acostumada a chegar em Jesus, igual a gente chega, acabou o pão. Vai lá na padaria comprar o pão, ou se a gente está assim, está atarefado, a gente fala para o filho, não é assim? Se é viúvo. Se é viúva. Então, a Maria chegou em Jesus, naturalmente, né? E contou para ele. Ela devia estar acostumada com isso aí. Que o pão havia acabado. Desculpa. O vinho havia acabado. Então, ela fala para ele. Então, se é verdade essa história toda longa, Maria já está acostumada a ir a Jesus pedir socorro para ele. Porque ela continua a autoridade sobre a vida dele, mas ele é o encarregado de sustentar a ela e a família. Então, quando Jesus agora inaugura o seu ministério, Jesus está deixando a sua mãe com os irmãos. Jesus está partindo agora para ele seguir, né, o que ele tinha que fazer. Jesus e os discípulos, aqui fala que Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Alguns comentaristas dizem que talvez por isso acabou o vinho. Jesus chegou com 5 a mais. Não sabemos, é algo que é uma conjectura, né? A gente não estava lá, a gente não sabe. Podemos pensar o seguinte, que não foi os discípulos que acabaram com o vinho, mas o fato de um rabi, veja bem que até ali, Jesus não era rabi para eles, mas os discípulos chegaram e aquilo ali foi anunciado. Jesus sai da casa, volta com 5 seguindo ele. Pode ser que tenha atraído curiosos, porque eles gostavam, eles lembra disso, que rabi para eles tem uma presença muito marcante da possibilidade de ser um Messias. Então, chamou a atenção, pode ser que seja isso, tenha chamado a atenção, a vizinhança chegou, acabou o vinho. Né? Aí o vinho, tendo acabado o vinho. O que era o vinho? O vinho era um alimento essencial dentro da casa. Mas era vinho, era suco de uva. A gente às vezes quer justificar e quer falar que não, que ele ali era o suco de uva, né? Na realidade era um vinho que ele era misturado. 2 partes de vinho, 3 partes de água. E por que isso? Porque como o vinho é um essencial na alimentação, eles também não eram proibidos de se embriagar. Verdade ou não é verdade? Isso era proibido na lei judaica, não poderia ficar bêbados. E o vinho, para eles, além de ser essencial, estava relacionado à alegria. Começa a pensar no elemento de Jesus transformando água em vinho, o vinho representa alegria. E o vinho acaba. Então, o vinho era algo essencial, fazia parte. Nós, se formos fazer uma festa e acaba o refrigerante, acaba a água, acaba o suco, tem gente que serve vinho, tem gente que serve champanhe, não sei. E acabar. Tá, acabou, a gente não gosta, não fica feliz. Mas será que é o essencial? Faz tanta diferença assim? Mas aqui para eles fazia. Outra parte, agora vem quando Jesus vira para ela e chama ela de mulher. Mulher que tenho eu contigo. Aí entra, né, a questão que a gente fica pensando, nossa, que Jesus falou assim para a mãe dele, né? Por que ele não falou mãe? Por que ele falou mulher? O que você acha? Por que Jesus falou? Acho que está acabando a minha aula, né? Tem 10 minutos. Por que Jesus falou mulher?
É porque Jesus estava querendo dizer para ela assim, até aqui é mãe, agora é o pai. Quem vai me dar ordem agora? Não vai ser você que está acostumada a me dar ordem para eu fazer um sinal, fazer um milagre. Agora é o pai que vai me dar a direção. Então e não magoou ela, porque seria desrespeitoso, e se fosse desrespeitoso, feriria o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Jesus não pecou. Então são entonações que na escrita a gente não percebe. A gente interpreta. Nossa, Jesus não podia ter falado mulher, mas ele falou mulher. E outra menção de que isso não foi indelicado, lá na cruz, ele olha para ela e fala, mulher, esse agora é seu filho, para João. Mesma expressão, mulher. Então, Jesus não foi indelicado. Jesus estava querendo ali ensinar Maria a respeito daquilo que estava acontecendo, aquela semana do seu ministério, da inauguração do seu ministério. Esse negócio está fechando, tem que pedir uma dica para o Afonso. Não feche enquanto estiver falando, né, Afonso? Ele fica fechando e eu fico aqui buscando. Então, essa é a parte da mulher. As talhas, 6 talhas para purificação judeu. Olha João explicando para os gregos. Isso era para a purificação dos judeus, ponto. Ele está explicando, não precisava explicar para judeu, que essas talhas representavam isso. Mestre-sala, responsável para tomar conta de toda a providência, em especial para ver se o pessoal não está ficando bêbado. Vou passar rápido para vocês. Então, foi isso que aconteceu. A mãe de Maria fala para ele diz para ela, mulher, que eu tenho eu contigo, não chegou a minha hora. Maria, então, volta para os serventes e fala para eles, façam tudo o que ele mandar. E aí, então, vê aquelas talhas de cimento, não era de barro, por conta da purificação, porque a pedra ela não traz tanta, ela não solta a impureza, e aí era para a purificação dos judeus. E aí Jesus olha para eles e fala para eles assim, encha as talhas de água e depois que eles encheram, ele manda pegar o cântaro, e esse cântaro tinha em volta de 35 litros, 2 cântaros, cada talha, 70, 80 litros, cada uma delas. Era para a purificação das mãos, era para a purificação dos pés, era para a limpeza. Em resumo, se vocês quiserem ver mais, está lá, Números 19:9, por que eles entendiam sobre a purificação da água. Então aí, finalmente, então, a gente vê esse contexto de cada uma das coisas. E aí a gente chega na mensagem de João. Então, a mensagem de João sobre esse primeiro milagre de Jesus. 3 aspectos do milagre que Jesus realizou. Precisamos pensar quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Quando aconteceu? Num casamento. Onde aconteceu? Numa casa. O que Jesus está querendo ensinar para nós? Ele poderia começar a inaugurar o ministério dele com sinais em qualquer um daqueles que a gente conhece. Curar um cego, curar um paralítico, dar comida para o pessoal que estava com fome, fazer aquele milagre lá nas águas. Mas ele escolheu, era a vontade do Pai, começar num casamento. E esse casamento, a gente lê a Bíblia, Gênesis começa com o quê? A criação. O que tem em Gênesis? Um casamento. O que tem em Apocalipse? Um casamento. E aqui Jesus começa o ministério no casamento. E esse quando no casamento aponta para onde? No lar. Então, se Jesus, hoje, que eu tenho Jesus na minha vida, Jesus dentro do meu casamento, no meu lar, qual seria o milagre que eu preciso? Que transformação é essa que Jesus, que eu necessito que Jesus faça na minha vida? E aí, por que Jesus fez isso? Para que seus discípulos creram nele. Os discípulos. Não aponta o noivo, não aponta a noiva, não aponta o mestre-sala, não aponta ninguém. Aponta os discípulos. Por quê? Então, eles não tinham crido antes? Não, essa crença aqui é experiência. É isso que Jesus está oferecendo para nós. Nós temos Jesus, mas se ele entra dentro da nossa casa, a nosso convite, porque ele sabe que a gente quer ele dentro de casa, ele quer que a gente vivencie a transformação que ele vai fazer. Então, é isso que Jesus fez, para que os seus discípulos crescem. Agora, o crer dos discípulos
é com a experiência de ver Cristo operando como Filho de Deus, operando um milagre. É isso que Deus quer para a nossa vida. Então eu andei, caminhei, levei vocês lá longe para chegar nessa mensagem. O que traz isso para a nossa vida? Uma reflexão. Olhar para dentro de mim, não para o meu cônjuge ou para o meu marido, e pensar, o que eu gostaria que Jesus transformasse em mim primeiro? Para que a minha casa seja transformada. Transformar água, que é a antiga ordem de obediência cega, não, eu tenho que me purificar para eu ser salvo, para a nova ordem que é o vinho. O próprio Jesus se oferecendo ali, numa nova ordem dentro da nossa casa. Então é isso, a mensagem toda mexeu muito com a minha vida, me fez refletir muito, e eu senti a necessidade de ampliar para que vocês continuem estudando Jesus no casamento, porque tem coisas muito mais profundas que Deus quer falar conosco. Amém? Essa é a história de Jesus no casamento. Mais um milagre de Jesus. Que Deus abençoe. Eu agradeço, o diretor Alain, o pastor Waldenberg, que me convidou para essa oportunidade. Muito obrigada. Acho que a gente terminou. Acho que eu estava preocupada da gente ouvir a sirene ali da aula, mas acabou a aula. Deus abençoe. Obrigada.